conteúdo amplo e de fácil acesso na palma da sua mão. Disponível para download nas principais plataformas iOS e Android. Rede Mundial, cada vez mais próxima de você. Novo vídeo mostra prédio desabar sobre pessoas em Fortaleza. O Exército reforça o trabalho de buscas por sobreviventes no local. Agora a carteira de trabalho é digital. Saiba como baixar a sua. Dia Mundial do Pão é celebrado em vários estados brasileiros. Começa hoje mais uma rodada do Brasileirão e no vôlei de praia o Brasil já tem definidas as duplas que vão buscar medalhas nas Olimpíadas de Tóquio. É agora no Mundial News. Olá, boa noite para você. Um novo vídeo que está circulando nas redes hoje mostra o momento exato em que o edifício Andréa desabou em Fortaleza, no Ceará. Nas imagens é possível identificar 5 pessoas correndo no instante em que o prédio ruiu. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de 2 pessoas até o momento. 9 seguem desaparecidas. O morador do primeiro andar, o estudante Davi Sampaio, foi a 8ª pessoa resgatada dos escombros. Ele estava soterrado e conseguiu ligar para o pai, inclusive enviar uma foto pedindo por socorro. Equipes de resgate foram reforçadas hoje. Nesta manhã, o Exército passou a atuar na tentativa de achar sobreviventes. A Prefeitura informou que o prédio foi construído de maneira irregular e até 1995 havia uma casa construída no local e que não há registros ainda oficiais do prédio. E hoje pela manhã, a rodovia Anhanguera foi interditada no quilômetro 312, município de Ribeirão Preto, no sentido capital interior, após o vazamento em duto de gás na marginal da pista. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. A pista foi liberada às 11h30 da manhã, mas com muita lentidão neste trecho até o fim da tarde. Homens realizavam a instalação de um poste de energia no local do acidente e agora a polícia investiga se o vazamento teve relação com o trabalho. E um ato inusitado de um assaltante chamou a atenção durante um roubo a um comércio na cidade de Amarante, a 160 quilômetros de Teresina, no Piauí. Durante o assalto a um estabelecimento comercial, uma idosa cliente do local chegou a oferecer seu dinheiro ao autor do crime, que recusou dando um beijo na testa da mulher. A ação foi registrada em vídeo pelas câmeras de segurança do local. Os ladrões anunciaram o roubo, pediram todo o dinheiro do caixa. A idosa que estava perto, que é essa da imagem, ofereceu o dinheiro dela também. Mas eles disseram que não precisariam e um deles chegou então a dar esse beijo na testa que foi tão comentado no dia de hoje. E olha esse outro caso. Depois de ser vítima de 3 furtos, o dono de um supermercado teve mais uma vez o seu estabelecimento invadido em Morro Agudo, no estado de São Paulo. Só que desta vez por um ladrão inusitado. A câmera de segurança flagrou quando um cão foi direto ao setor de biscoitos e fugiu com um pacote de rosquinhas de coco na boca. Segundo o empresário, o furto aconteceu em um horário de grande movimentação na loja. Os clientes ficaram agitados e começaram a gritar. O vídeo postado nas redes sociais viralizou e fez sucesso na internet. Confira agora as principais notícias internacionais desta quarta-feira.
Começamos o Giro Mundial desta quarta-feira com notícias da tensão na fronteira entre a Turquia e a Síria. Na manhã de hoje, o presidente turco rejeitou a proposta dos Estados Unidos para cessar fogo, além de exigir que os curdos entreguem as armas e abandonem a zona de segurança. Desde o início do confronto, foram confirmadas mais de 350 mortes. A União Europeia pediu novamente que os dois países estabeleçam um acordo de paz. Nos Estados Unidos, o governo da Califórnia emitiu ordens para que milhares de pessoas deixem suas casas no entorno de Los Angeles por conta dos focos de incêndio na região. Desde o início da temporada de queimadas, 2 pessoas morreram por problemas respiratórios. Partes de importantes rodovias e 10 escolas foram fechadas. Ainda há vários focos no estado estadunidense. Indo para o continente africano, arqueólogos do Egito descobriram pelo menos 20 sarcófagos antigos de madeira. Em um breve comunicado publicado no site do governo, o ministério afirma que a descoberta foi feita em uma região localizada na cidade antiga de Tebas. O local abriga tumbas de diferentes períodos históricos, de 1994 a 332 a.C. O país tem buscado dar mais publicidade às suas descobertas na expectativa de reanimar o setor de turismo, duramente atingido pelas manifestações e conflitos de 2011. Um tribunal francês condenou na tarde de hoje 8 ativistas a pagar uma multa de 500 euros por terem retirado retratos oficiais do presidente Emmanuel Macron de prefeituras. Os réus alegaram um dever moral de agir contra a mudança climática da França e devem recorrer à decisão. A pena máxima no país europeu pela acusação de roubo e manifestação é de 5 anos de prisão e uma multa de 75 mil euros, o equivalente a 345 mil reais. Menos rigidez para se mover com mais facilidade. Esse é o objetivo dos novos trajes que os astronautas estadunidenses usarão para caminhar na Lua nos próximos anos. A NASA apresentou oficialmente na noite de ontem os protótipos que ainda não foram testados no espaço e cujo design ainda devem ser terminado. O regresso à Lua está previsto oficialmente para 2024, embora o cronograma ainda seja incerto devido a atrasos e problemas de financiamento. Os trajes só devem ficar prontos em 2023. E no próximo bloco você vai ver que a carteira de trabalho digital passa a ser um documento oficial agora em todo o território brasileiro. E você vai ver ainda as comemorações em relação ao Dia Mundial do Pão em todo o Brasil. Se você busca óculos e aparelhos auditivos com qualidade, nem aparece. Venha para Telesom. Venha, Telesom. Comprove. A educação profissional e tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. Às vésperas do julgamento da prisão após condenação em segunda instância, o Conselho Nacional de Justiça informou em nota que numa eventual mudança da atual jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, quase 5 mil detentos poderiam ser beneficiados de sair da cadeia. São os que cumprem prisão após condenação em segundo grau. Porém, o benefício não será concedido automaticamente. Em cada caso, o juiz responsável deverá avaliar se há necessidade de manter o condenado preso ou não. Se entender que sim, vai determinar uma prisão cautelar com base no Código de Processo Penal. O Supremo analisa amanhã 3 ações que pedem para que prevaleça o trânsito em julgado, ou seja, que um réu possa responder em liberdade até que sejam esgotadas todas as possibilidades de recursos na Justiça.
E agora é oficial, a carteira de trabalho digital substitui o documento de papel. O aplicativo existe desde 2017, mas só passou a ser aceito oficialmente depois da regulamentação, feita há menos de um mês. A medida faz parte da Lei da Liberdade Econômica. Saiba como obter a sua. Transtornos como a perda da carteira de trabalho não devem fazer parte da vida dos trabalhadores a partir de agora. O governo federal habilitou o reconhecimento da carteira de trabalho digital como documento oficial para contratações. A carteira de trabalho digital já existia desde 2017, mas agora com a Lei da Liberdade Econômica, a carteira de trabalho digital passa a valer como um documento oficial. É nela, nesse documento, que serão inseridas as informações a partir dos registros firmados agora naquelas empresas que estão inseridas no e-social. Um dos benefícios para os trabalhadores apontados por especialistas é a transparência nos contratos de trabalho. É o acesso imediato às informações. Não é? Até a lei diz o seguinte, quando alterou o dispositivo da CLT, o empregador tem 5 dias para fazer o registro digital e o empregado, em até 48 horas, ele tem que ter acesso a essas informações. E aí todas as alterações de cargos, salários, férias, afastamentos, que são informações que constam na CTPS, nas anotações gerais, deverão constar automaticamente nesse sistema e o empregado, a qualquer momento, acessando o aplicativo do seu smartphone, vai ter acesso a essas informações. Para as empresas, a facilidade está na integração das informações. Não assumir mais a responsabilidade de permanecer com a carteira de trabalho do empregado por todas as oportunidades nas quais ele deveria fazer alguma anotação, seja no registro, na demissão, nas alterações, ele deveria reter a carteira do trabalhador, ele ficava com isso, então, sujeito ao extravio desses documentos. Bem assim, era comum o problema de rasura de informações desses documentos, e essas questões, com o sistema informatizado, fica bem mais fácil as anotações, e não também tomar posse, ainda que momentaneamente, da carteira do documento do trabalhador, tira dele uma responsabilidade pelo extravio desse documento, que é de suma importância para o empregado. O documento é gerado automaticamente para todos que possuem registro no cadastro de pessoa física. Mas, para utilizar, é preciso habilitar a carteira de trabalho digital pela internet ou pelo aplicativo. A carteira digital não substitui a física totalmente. A carteira física tem uma funcionalidade que a digital não tem, que é da identificação civil. A carteira digital não tem essa funcionalidade. Ela vai apenas retratar os registros e o histórico funcional dos empregos formais desse trabalhador. Mais ainda, a carteira física vai servir como uma contraprova à eventual distorção em relação àquelas informações que possam constar no registro físico, e mais ainda, a carteira de trabalho física, principalmente para aqueles trabalhadores com registros mais antigos, da década de 80, início da década de 90, que eventualmente não constam ainda esses registros na base de dados da carteira de trabalho digital, deverão se valer do documento físico para comprovar o tempo de trabalho para todos os fins. A tecnologia cada vez mais presente na vida dos brasileiros, né? E o INEP liberou hoje o acesso ao cartão de confirmação com o local e o horário das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2019. Para acessar o documento, é necessário digitar o CPF e a senha cadastrada na inscrição na página do participante. Foram mais de 1 milhão de consultas aos locais de prova somente na manhã de hoje. As provas acontecem nos dias 3 e 10 de novembro, 2 domingos consecutivos, em mais de 1.700 municípios brasileiros. Para esta edição, mais de 5 milhões de inscrições foram confirmadas. E a Caixa Econômica Federal dá início na próxima sexta-feira à liberação de saques do FGTS para quem não possui conta no banco. Por causa disso, os horários de atendimento devem ser diferenciados. As agências devem abrir, inclusive, aos sábados em algumas localidades. Até março do ano que vem, a instituição está liberando o saque de até R$ 500 por conta vinculada do trabalhador. Saques de até R$ 100 poderão ser realizadas em unidades lotéricas. Os trabalhadores que não são correntistas da Caixa e terão direito aos saques somam mais de 62 milhões de pessoas. E mudando de assunto, o dia de hoje foi marcado por várias ações em comemoração ao Dia Mundial do Pão em dezenas de estados brasileiros. O pãozinho nosso de cada dia foi distribuído em algumas capitais sem custo nenhum e em outras vendido por um valor bem menor do que o normal, que seria o preço sem imposto.
O pão foi o principal destaque desta quarta-feira em todo o Brasil. Quem esteve em uma das 52 panificadoras do Paraná que adotaram o movimento do Dia do Pão pôde notar uma diferença na hora da compra. É maravilhoso, né? Que você aumenta a quantidade, né? Muito bom, muito bom. O pão francês teve uma redução de mais de 22% no valor de venda, uma forma de chamar atenção para a carga de impostos aplicada ao alimento. Se você fizer isso em termos de 10 pãezinhos, são 2,5 pães que ele vai estar levando a mais diariamente se retirar a carga tributária. Em São Paulo, ações de doações de pães aconteceram na Avenida Paulista. Já no Nordeste, o pão francês com manteiga foi vendido a 99 centavos. Segundo o presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná, a ideia é chamar atenção para o produto. É um dia de protesto bem-humorado que a gente faz. É o quinto ano que nós estamos trabalhando com a baixa do preço do pão francês, retirando a carga tributária dele. Tentando sensibilizar nossos políticos para que vejam que a base da cadeia alimentar que nós temos é o pão. Então a gente encara que essa base da pirâmide alimentar e a cesta básica não deveria ser tributada, deveria ser isenta. E é isso que a gente tem que mostrar neste Dia Mundial do Pão, tentamos mostrar isso aos nossos produtores. Bom que o protesto do dia de hoje dos empresários beneficiou os clientes, né? E olha só, vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho é hora de falar de esporte. Você vai ver que começa hoje a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se você busca óculos e aparelhos auditivos com qualidade, nem aparece. Venha para Telesom. Venha. Telesom. Comprove. A educação profissional e tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. Confira agora como fica o tempo em todo o Brasil nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, o dia começa nublado em todo o Rio Grande do Sul e centro-leste de Santa Catarina e do Paraná. Chuvas de moderada intensidade já pela manhã no leste, centro e oeste do Rio Grande do Sul, chuva fraca no leste catarinense e isolada no noroeste do Paraná. Na parte da tarde, as instabilidades ganham intensidade e há risco de temporais e alagamentos na metade norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sul e sudoeste do Paraná. Mas para o fim da tarde, o risco aumenta para a região metropolitana de Porto Alegre, Serra, Norte e Litoral Norte gaúcho. Curitiba deve ter mínima de 16 graus, Florianópolis de 19, São Paulo e Porto Alegre de 18. No Rio de Janeiro, a máxima chega a 31 graus, 29 em Vitória no Espírito Santo, 37 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e 39 em Cuiabá. Quinta-feira, então, mais um dia de previsão de temporais, principalmente para a região sul, um alerta aí. E mudando de assunto, agora é hora de falar de esporte. Marcos de Pato começa hoje, então, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Os destaques para a gente, uma boa noite para você. Oi, Thaís, boa noite a você que nos assiste. Tem início hoje a 26ª rodada do Brasileirão com a disputa de 7 partidas, Thaís. E uma delas é o clássico carioca entre Vasco e Botafogo em São Januário. Esse jogo marca o retorno do técnico Alberto Valentim ao comando do Fogão. Campeão carioca com alvinegro no ano passado, o treinador foi apresentado na última segunda-feira no lugar de Eduardo Barroca. E nesta quarta-feira já vai comandar o time contra um velho conhecido, o Vasco, time que ele treinava até abril deste ano.
E Valentim disse que o fato de ele conhecer bem o elenco vascaíno pode ajudar para conseguir uma vitória no jogo de logo mais. Ainda mais com um pouco de tempo que ele teve aí de trabalho para preparar o time para esse jogo. Um processo, né, que eu já os conheço boa parte do elenco, eles também conhecem o meu trabalho, isso vai acelerar. Eu me lembro muito bem quando eu vim a primeira vez, nós tínhamos 8 ou 9 sessões de treinos, ou seja, eu precisava, e aquele período foi importante para que depois nós fizéssemos uma base boa, ter uma identidade, foi o que eu falei muito ano passado aqui, nós teremos que repetir isso. Meu trabalho, eu exijo muito isso, que tenha uma identidade, de ter uma cara nossa agora. O fato de já ter trabalhado com grande parte vai favorecer muito, até porque para essa primeira partida, para a segunda partida, teremos pouco tempo para treinar, menos dias de treino, menos sessões, isso vai nos ajudar, né, já nesse jogo contra o Vasco. Outro jogo dessa noite é entre Cruzeiro e São Paulo no Mineirão, também com treinadores em início de trabalho, Abel Braga do lado da Raposa e Fernando Diniz do lado do tricolor paulista. As equipes vivem momentos completamente diferentes. Quinto colocado na classificação, São Paulo busca entrar no G4. Já o Cruzeiro briga para deixar a zona de rebaixamento, onde ocupa a antepenúltima posição. A sorte, eu acho que é óbvio que também está um pouquinho longe, mas acima de tudo tem que ter tranquilidade. Eu acho que é um momento importante, é um momento difícil, de muita pressão, mas tem que ser tranquilo. Tem que estar tranquilo no momento para fazer um gol, no momento para dar um bom passe para o companheiro fazer o gol. Então acho que é claro, com responsabilidade, mas acho que na hora ali perto da área tem que começar a ser um pouco frio para a gente começar a fazer os gols. A gente jogar da forma que está jogando, eu acho que a gente tem grande chance de conseguir uma vitória. E a gente tem que fazer valer o mando de campo, porque todos os outros, quando jogam em casa, conseguem ganhar. Então acho que a gente tem que fazer valer o nosso mando de campo, tem que conseguir ganhar de São Paulo de qualquer jeito, independente da situação de São Paulo, que está brigando lá em cima. A gente precisa ganhar, até porque a gente joga com o nosso torcedor e dentro do nosso campo a gente... Além desses 2 jogos citados aí, a rodada tem hoje mais 5 jogos e o complemento amanhã com mais 3 partidas. E agora o assunto é vôlei de praia. O Brasil já tem definidas as 4 duplas que vão às Olimpíadas de Tóquio brigar pela medalha de ouro no ano que vem. Entre os homens, Alisson e Álvaro Filho e Bruno Schmidt e Evandro vão representar o país. Do lado feminino, Ana Patrícia e Rebeca e Agatha e Duda estão entre as favoritas. A definição veio com a decisão da Federação Internacional de Vôlei de cancelar a etapa de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, circuito mundial de vôlei de praia, o que diminuiu o número de pontos em disputa, definindo assim os classificados. Das quadras para as pistas, nessa terça-feira, organizadores americanos anunciaram em declaração conjunta com o dirigente da Fórmula 1 que a temporada de 2021 da principal categoria do automobilismo mundial vai contar com uma prova na Flórida. O Grande Prêmio passaria pelo Hard Rock Stadium, em Miami, mas ainda precisa de uma aprovação do governo local, pois parte da etapa também seria disputada nas ruas da cidade americana. A Fórmula 1 busca ter uma prova na Flórida desde o ano passado, quando tentou uma corrida no centro de Miami. Mas os moradores rejeitaram o circuito inicial. Mesmo assim, os organizadores fizeram um anúncio dizendo que a categoria teria impacto econômico estimado em 400 milhões de dólares. Os Estados Unidos já recebem uma prova na temporada no Texas e as outras provas no continente são no Brasil, Canadá e México. E falando no México, essa vai ser a próxima etapa da temporada atual, no dia 27. Na última etapa disputada no domingo, no Japão, Valtteri Bottas ficou com a vitória e diminuiu um pouco a vantagem do líder da competição, Lewis Hamilton, que chegou em terceiro. Agora Bottas tem 274 pontos na vice-liderança e o líder Hamilton tem 338. E esses são os destaques do esporte dessa quarta-feira, Thaís. Tá certo, Marcos de Pato, obrigada por hoje, uma ótima noite para você e para você de casa também, obrigada pela companhia, uma excelente noite para você, nos vemos amanhã, até lá.
Se você busca óculos e aparelhos auditivos com qualidade, nem aparece. Venha para Telesom. Venha, Telesom. Comprove. A educação profissional e tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. A cada passo que eu der, a tua mão me guiará. Não se esqueça. Olá para você que está ligado na programação da Rede Mundial de Televisão. Nós chegamos com as principais informações da MPD. No programa de hoje, mais um trecho da ministração com o apóstolo Valdemiro Santiago. Fizeram uma campanha para me destruir, para destruir meu ministério. E disseram, ele está acabado. Eu falei, espera. E fica observando os montões de cinzas. Porque eu costumo sair do meio delas. Tem também aquele milagre impactante. Eu tenho certeza que você aí de casa será tocado pelo poder de Deus. Eu levando a palavra todos os dias para ele, tá? A toalhinha, óleo, água e graças a Deus. Curou. Nós temos a agenda mundial com os principais eventos e concentrações que estarão acontecendo nas principais capitais do Brasil. No finalzinho do programa, aquela oração abençoada que nos traz a certeza de que somos mais